Olá, gente. Eu sou o Gabriel Meisner, editor de conteúdo da Caleidos. Eu estou hoje aqui com o Rodrigo Biagione, da agência TrustMe e da plataforma Colaboradora, uma plataforma de comunicação voltada a organizações e negócios sociais. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Gabriel, é contigo. Tudo ótimo. Rodrigo, explica pra gente o que é a plataforma Colaboradora e o que ela pode fazer por organizações e por negócios sociais. Legal. A Colaboradora é uma plataforma de treinamento, uma plataforma de educação voltada para gestores de organizações sociais, de negócios sociais, sempre trabalhando com o tema de comunicação. Então, a gente parte do pressuposto que uma ONG ou um negócio social, quando ele tem um posicionamento e uma gestão muito mais profissional, ele consegue atrair mais recursos, né, captar mais recursos, atrair mais voluntários e, obviamente, isso pode fazer com que ele gere mais impacto social. Então, a nossa proposta, o que a gente pode fazer é ajudar funcionários e gestores desse tipo de organização a como pensar de uma maneira estratégica a comunicação dessas organizações. A gente já tentou fazer diferentes modelos, então eu vou contar um pouquinho da nossa história e o que a gente já fez até agora. A colaboradora nasceu dentro da TrustMe, né, um projeto da TrustMe, que é uma agência de comunicação tradicional, só que a gente começou a atender de maneira pro bono alguns negócios sociais que chegavam até a gente. Alguns tinham capacidade para arcar com os nossos custos, outros não, então a gente começou a atender de uma maneira pro bono. E a gente começou a ver que isso tinha um impacto muito significativo para os resultados deles, e ficou com aquilo na cabeça, né? Tanto eu quanto o meu sócio, o Douglas, a gente ficou pensando como é que a comunicação poderia gerar impacto social. Então a gente começou a desenvolver o primeiro modelo da colaboradora, que era simplesmente selecionar alguns negócios sociais para serem atendidos de maneira pro bono. Isso aconteceu e a gente foi para a rua fazendo isso, foi legal, mas chegamos a ter um momento de que a gente tinha sempre a limitação da quantidade de organizações a serem atendidas, dependendo do nosso tamanho de equipe. Então, a gente nunca estava satisfeito com a quantidade de organizações apoiadas. Então, a gente partiu para um segundo momento, que era desenvolver a colaboradora como uma agência dentro de comunidades e favelas daqui do Rio de Janeiro. Então, a gente treinava jovens moradores dessa região para que eles pudessem gerir e tocar uma agência de comunicação atendendo empreendedores locais ao longo dos 3, 4 meses de treinamento. A gente começou isso com um projeto piloto em 2017 dentro do Cantagalo, aqui no Rio, treinando alguns jovens, deu muito certo, mas ainda assim a gente ficava com essa questão de como a gente ganha escala, como é que a gente faz para levar para mais pessoas e impactar mais organizações, até para a gente mudar no ano de 2018 para o modelo atual de uma plataforma de comunicação sempre tentando trazer conteúdos online, tentando trazer através de e-books, através de cursos em vídeo, né, videoaulas, ou mesmo ferramentas e dicas que a gente disponibiliza, seja nas nossas redes sociais, seja nos portais de parceiros ou através das nossas redes mesmo. Legal, e dessa maneira vocês já atenderam quantas organizações? Legal. Juntando esses três modelos, a gente está chegando a mais ou menos 150 ONGs e negócios sociais, apoiados de diferentes maneiras, né? Então, é lógico que quando a gente apoiava de uma maneira presencial, os números eram menores, e a partir desse momento que a gente partiu para o modelo online, a gente conseguiu dar um salto. A nossa meta até o final de 2018 é chegar a 500 organizações, principalmente com esse modelo online, né, de e-books e videoaulas. Legal. E o resultado que vocês estão vendo de quem está recebendo treinamento online, como é que se compara ao treinamento presencial? Infelizmente, a gente não consegue ir com um nível de profundidade tão grande quanto a gente fazia no apoio presencial. Isso é uma dificuldade e um desafio que a gente tem para desenvolver na própria plataforma, né? Como é que a gente faz o acompanhamento
E aí, internamente, a gente está pensando se chega a ter algum tipo de mentor, se tem alguém acompanhando, o fórum com uma interação entre as próprias organizações que são capacitadas. Isso é algo que a gente está desenvolvendo para implementar ao longo dos próximos meses. Mas definitivamente não é o mesmo nível de profundidade, mas ainda assim a gente recebe um feedback bastante positivo dessas organizações. Seja de organizações que chegam até a gente para falar, olha, eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira que vocês trouxeram para a gente, ou o exemplo que você trouxe ali fez com que eu reformulasse a estratégia, ou trouxesse alguém específico para pensar em comunicação dentro da minha ONG, dentro do meu negócio. Isso fez com que a gente captasse um novo investidor, um novo patrocinador, ou conseguisse viabilizar aquele projeto que nunca saía do papel e que agora, depois desse apoio, ele tá rolando finalmente. Esse também é um desafio nosso, e isso particularmente é um desafio meu, porque é o tema da minha dissertação de mestrado, que é acompanhar como a gente consegue comparar essas organizações antes e depois do projeto, do apoio do projeto através da colaboradora, né? Mas isso é um acompanhamento que a gente vai fazer ao longo de alguns meses ainda também. Como ainda é muito recente, os resultados ainda são iniciais, né? Então, a gente acredita que esse impacto e resultados mais profundos acontecem a partir de alguns treinamentos, alguns cursos, e não os primeiros materiais, né? Precisa de um pouco mais de acompanhamento para gerar resultados mais significativos também. Entendi. Agora, pensando no empreendedor social da periferia, que necessidades de comunicação você enxerga neles? A gente brinca aqui internamente que o empreendedor já tem muita dificuldade, o social tem mais ainda, e o social da periferia tem mais ainda, né? Tem que ser mais resiliente ainda. Falando com o empreendedor social como um todo, definitivamente tem que ter aquela questão de, primeiro de tudo, ele precisa provar de por que aquela solução, por que aquele produto ou serviço que ele tem gera impacto, por que aquilo faz sentido e por que as pessoas precisam apoiar. Quando a gente está falando diretamente do empreendedor de periferia, eu acho que a gente tem ainda mais uma ressalva de possíveis apoiadores em pensarem de que aquilo pode ser algo sustentável, de que aquilo não é só por uma oportunidade, e também de que aquilo vai impactar e mudar a comunidade como um todo. Quando a gente conversa com os empreendedores apoiados, pensando em comunicação, as necessidades são sempre as mesmas, né? Geralmente é uma equipe muito reduzida, dificilmente tem alguém específico para pensar em comunicação. Então, a primeira necessidade é ter braços, ter pessoas para pensarem e executarem as estratégias de comunicação. O segundo desafio desse tipo de empreendedor é como ele consegue adaptar aquilo que existe no mercado, que dá certo no setor tradicional, para o setor social. É muito comum encontrar cursos ou dicas de gurus ou de pessoas que passaram por esse processo e que falam, faça isso ou faça aquilo, mas dificilmente é de alguém que passou dentro do setor social, né? Então, não dá para colocar uma metodologia que funciona no setor de startups ipsilíteres para o setor social. Precisa ter uma adaptação, precisa ter, no mínimo, uma análise se aquilo vai funcionar daquela mesma maneira. E terceiro ponto, né? Então, primeiro é equipe, segundo, adaptação, e terceiro é dificuldade com recursos. E recursos, quando eu digo, financeiros mesmo. A maior realidade desse tipo de empreendedor que a gente apoia é reconhecer que precisa de apoio em comunicação, reconhecer que isso pode gerar mais impacto, mas também ter um orçamento nulo ou extremamente limitado. Então a gente brinca muito também internamente de, olha, dificilmente a gente vai chegar a apoiar alguém que, olha, eu não tenho orçamento limitado, eu consigo fazer tudo aquilo que eu planejo. Mas se por um lado a gente tem essa limitação, esse tipo de organização tem uma liberdade muito maior de criar, de arriscar e de ser muito mais inovador do que startups ou negócios tradicionais
que já tem um posicionamento ou que já tem um livro de regras que eles precisam seguir. Né? Então a gente brinca de, olha, se não tem dinheiro, por outro lado, tem liberdade para ser criativo. E quando a gente tem criatividade, a gente consegue arriscar e pensar em maneiras totalmente diferentes para chegar naquele resultado final e impactar o público-alvo deles. Certo. Agora, pensando numa questão mais prática, imaginar que você está dando treinamento para um empreendedor da periferia, um empreendedor social da periferia. E o que você diria para ele? Para ele fazer e para ele evitar fazer, de prático mesmo, no dia a dia. Legal. Eu vou tentar falar, apesar de acreditar que comunicação não é muito receita de bolo, né? De que todo mundo precisa fazer exatamente aquilo. Mas as dicas que a gente dá para os nossos empreendedores não fogem muito do que eu vou comentar. Primeiro ponto é fazer uma análise de qual é o seu público e aonde está esse público. Entender quais são as demandas, quais são os desejos deles, para você construir o seu processo de comunicação em cima disso. Então, internamente, a gente gosta muito de utilizar de uma ferramenta, de duas ferramentas, na verdade, para fazer esse processo de análise. O primeiro deles é o mapa de empatia e o segundo deles é criador de persona, que existem diversas plataformas que fazem isso gratuitamente online. Então, utilizando a combinação dessas duas ferramentas, você consegue entender de uma maneira mais profunda quem é o seu público e o que ele deseja. A partir do momento que você tem isso, você consegue desenvolver a sua estratégia de comunicação. Hoje, dificilmente você vai fugir ou vai chegar à conclusão de que você não precisa estar presente nas redes sociais. Só que aí é lógico, para cada organização vai ser um tipo de rede social, seja Facebook, seja Instagram, YouTube, Pinterest, enfim, cada uma vai ter de acordo com o seu segmento, vai ter uma que seja mais forte ou que a outra, mas a gente recomenda muito que você esteja nessa rede social, mas que você não necessariamente precisa estar em todas as redes sociais também, até pensando naquilo que eu tinha mencionado anteriormente, de que faltam braços. Então, mais do que estar presente em tudo de uma maneira desleixada, foque em uma ou duas e faça aquilo de uma maneira bem feita. Não adianta você ter o seu perfil lá se você não vai atualizar, se você não vai interagir com o seu público-alvo. Legal? Terceira dica que a gente faz também, que a gente dá pensando nisso, é manter um relacionamento. Se não vai ser só por redes sociais, isso precisa acontecer através do seu blog, precisa acontecer através de uma newsletter, de eventos presenciais, enfim, isso vai mudar de cada organização para cada organização, mas é fundamental que você mantenha esse contato constante com esse público. Até pensando, se você vai fazer uma estratégia de captação de recursos, é extremamente negativo você só aparecer uma vez por ano pedindo uma doação, né? Então você precisa estar em contato constante com essa pessoa, com essa organização ou com essa empresa, para fazer com que ele tenha sempre a sua organização na mente dele. Né? Então são algumas coisas básicas que funcionam para todo mundo, mas de que dessa maneira você consegue fazer de uma maneira mais estruturada e mais profissional do que só lembrar da comunicação quando o desespero aparece, né? Então, como pensa como realmente de uma maneira estratégica, com um planejamento a ser executado e não só apagando fogo. Ok, e agora para a gente finalizar, tem algum caso de sucesso que você se lembre que vale a pena mencionar? De alguma empresa ou organização que tenha passado pela plataforma e tenha dado resultados positivos? Sem dúvidas, sem dúvidas. A primeira, eu vou contar dois cases de diferentes modelos, de diferentes estágios do desenvolvimento da própria colaboradora. O primeiro deles, e a gente sempre menciona, que foi o nosso o primeiro cliente, né, a primeira pessoa que a gente atendeu e que fez com que a gente pensasse no desenvolvimento da colaboradora, foi atender uma boleira do Morro de São Carlos, aqui no Rio, chamada Viviane. Ela chegou até a gente contando que não tinha receita suficiente para manter
o seu negócio, e as pessoas que ela impactava dentro da própria comunidade, com contratação, gerando renda com entrega, terceirizando alguns pedidos, estava deixando de acontecer esse contato, esse impacto. Então, o que a gente fez? A gente analisou o que a Viviane, como boleira, fazia, o que ela tinha de mais forte e qual era o público que ela atendia. Ao final desse processo, a gente transformou, deixou de chamar a Viviane de uma boleira e passamos a considerá-la como uma cake designer, fazendo todo o material de apresentação, de visitas e de posicionamento dela nas redes sociais. A Viviane passou a atender não só seus vizinhos, mas atendendo principalmente clientes de outras regiões e das regiões mais economicamente desculpa. Ela começou a atender pessoas de outras regiões e de outros bairros daqui do Rio, de regiões economicamente mais sustentáveis e beneficiadas. Então, passando a ter clientes de uma maneira constante e fazendo com que aquele seu negócio pudesse ser sustentável. E é lógico que quando a gente está apoiando essa pessoa, ela conseguiu gerar emprego dentro do próprio Morro de São Carlos, para pessoas que ela terceirizava, para mercados internos, onde ela comprava os insumos, funcionários dela para fazer entregas, parte de finanças, enfim, ela conseguiu gerar empregos diretamente dentro da sua própria comunidade. Então, foi o primeiro case que a gente atendeu e que fez com que a gente pensasse de, olha, a comunicação sim pode gerar impacto, ela pode ajudar essas organizações. Então, como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira constante e não só quando aparecem Vivianes até a gente? E o segundo exemplo que a gente também gosta bastante de contar é também um case aqui do Rio de Janeiro, que chegou até a gente como um negócio social que apoiava moradores de favelas, que se chamava Ateliê de Arquitetura da Favela. É uma case de uma francesa que se apaixonou pelo Rio de Janeiro, se mudou para o Rio, foi morar no Babilônia, e com o propósito de levar arquitetura para moradores de comunidades e favelas daqui. A gente fez o processo com ela, apoiando com criação de uma marca, né, com processo de branding, apoiando para ela manter as suas redes sociais de uma maneira sustentável e constante, até mudar o nome e ter uma nova postura. Hoje ela se define como um negócio social para moradores de comunidades do Brasil inteiro e passou a adotar outro nome também, né? Então, hoje a Trinques leva a solução e democratiza a arquitetura para favelas e comunidades pacificadas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e hoje já caminha como um negócio social totalmente sustentável, conseguindo clientes e funcionando de uma maneira constante e gerando um impacto para essas próprias famílias que ela apoia, né? Então, a gente considera esses dois cases como os que a gente mais tem carinho, por mais que a gente goste de todos eles, mas esses são, sem dúvidas, os que a gente tem mais carinho por acompanhar até mais de perto mesmo o desenvolvimento, a batalha e comparar o antes e depois, né? O que a gente conseguiu gerar, apoiar, para que eles gerem ainda mais impacto do que elas faziam antes do apoio da colaboradora. Muito legal. É interessante que os dois cases, e principalmente o primeiro, mostram como um bom trabalho de comunicação é importante para o próprio sucesso do negócio, né? Quer dizer, essa primeira empreendedora acabou tendo a vida dela transformada por isso, né? Sem dúvida. Realmente, além do produto, enfim, de todo o resto do negócio, a comunicação pode fazer uma diferença muito grande. E é exatamente o que a gente acredita, né? A gente comenta muito de que se você não tem uma organização com uma comunicação bem estruturada, provavelmente vai acontecer é que as pessoas não te conhecem, e se as pessoas não te conhecem, você vai ter dificuldade em captar recursos, seja através de doações ou vendendo. E se isso não está estruturado de uma maneira muito bem feita, todo o impacto que você gera e a sua própria organização está sempre ameaçada, né? Então, a gente acredita muito que a comunicação tem um papel fundamental dentro de um modelo de qualquer organização social, mesmo que muitas vezes ela seja
vista como uma área jogada para escanteio, uma área suporte. A gente sabe que o sucesso vai sim ser totalmente impactado por uma comunicação bem feita ou não. Inclusive, em tempos de crise econômica como a gente está vivendo, geralmente nas empresas a primeira área que sofre cortes é a comunicação. Né? Exatamente. Mas, A gente vive bastante isso na pele. e muitas vezes é justamente a área que vai alavancar o negócio. Né? Exatamente, né? Então, a nossa proposta com a colaboradora e com a plataforma é exatamente isso. Como é que a gente faz com que o setor social consiga enxergar a área de comunicação como uma área estratégica para gerar mais impacto? É isso que a gente está tentando fazer através de capacitações, de cursos e materiais também. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado pela sua entrevista. Né? Acho que com certeza para os empreendedores e organizações sociais vai ser bastante útil. E, bom, um recado aqui para os empreendedores e organizações sociais, quem precisar realmente de apoio em comunicação, procurar a colaboradora. Na descrição do vídeo tem o link para quem quiser conhecer, entrar em contato com o Rodrigo e, enfim, ver o que pode ser feito para ajudar a sua organização. Não, sem dúvida. Eu agradeço o convite mais uma vez, Gabriel. Foi um prazer conversar com você. Acredito que, se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato através do nosso site, colaboradora.trustmebrasil.com. E também aproveito para divulgar alguns dos materiais que a gente disponibiliza. Né? Então, tem alguns e-books gratuitos. Ao longo das próximas semanas, a gente vai colocar os primeiros vídeos também, além do que a gente já coloca nas nossas redes sociais. Então, se você tiver interesse, se você quiser conhecer um pouquinho mais, aproveita, vai lá, faz download, comenta, compartilha. E se tiver dúvidas, escreve para a gente também, que a gente tem o maior prazer em acompanhar e tentar dar um pouquinho mais de dicas também. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. Então, um grande abraço. Tchau, tchau.